Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, por gentileza, capítulo de número 20. Jeremias, capítulo 20. Vamos ler o versículo de número 11, versículo 12 e o versículo 13. Jeremias, capítulo 20, versículo 11, versículo 12 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Amém? Obrigado, irmãos, podeis tomar vossos assentos. Desejo nesta noite falar um pouquinho com os irmãos a respeito do ministério do profeta Jeremias. Os irmãos sabem que Jeremias ele teve um ministério bastante marcante. Seu ministério foi um ministério que se tornou relevante na história do povo de Israel. É impossível contar a história de Israel sem citar a pessoa do profeta Jeremias. E esse profeta ele viveu num tempo de uma crise espiritual muito grande em Israel. O momento foi um momento muito importante, porque o povo estava vivendo na idolatria, eles haviam se afastado de Deus, né, e adorado outros deuses. Havia, na verdade, um sincretismo religioso. Adorava a Yahvé, mas também adorava outros deuses, Baal, Assera, Dagon, enfim. Havia uma mistura de deuses. E também havia uma falsa religiosidade, apenas uma religiosidade aparente, sem haver algo sincero. Era apenas um ritual. E isto levava Deus a desagradar do culto que se oferecia naquela época. Também nós vemos que havia muita violência, principalmente com os menos favorecidos. E essas coisas começou a deixar Deus irritado, e os irmãos sabem que isso não era algo novo, já vinha acontecendo de algum tempo, e Deus já havia determinado que o juízo chegaria. E Jeremias, ele é levantado por Deus justamente para avisar ao povo que o juízo estava chegando. O ministério dele era um ministério que a mensagem que ele deveria pregar é uma mensagem dura, uma mensagem muito séria. Em resumo, a mensagem de Jeremias era mais ou menos assim: nós precisamos urgente nos arrepender, porque o juízo está chegando. E ele dizia claramente que a Babilônia, né, o Império Babilônico, naquele momento, que era o grande império da época, haveria de destruir Judá, Jerusalém, e que eles seriam levados cativos. Então, essa mensagem não agradava a ninguém, porque era uma mensagem de destruição. Não era uma mensagem de bênção, de prosperidade, de alegria. Não era uma mensagem dura. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos mudar a nossa vida. É interessante até, muitos de nós conhecemos aqui Jeremias 18, quando ele fala a respeito do vaso, o vaso e o oleiro. Aí ele cita que o oleiro estava fazendo um vaso, de repente o vaso quebra e o oleiro pega aquele barro e faz um vaso novo.
Então a mensagem naquele momento era o seguinte: ó, assim farei com vós, ó povo de Israel. Ou seja, nós, como nação, nos quebramos, então Deus está nos dando uma nova chance. Vamos nos humilhar, vamos nos arrepender, que Deus fará de nós um vaso novo. Só que o povo não se arrependeu. Aí ele vem no capítulo 19 falar de um outro vaso, uma botija, na verdade. Que, na verdade, irmão, sabe que o barro, que o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro e só pôde ser feito um vaso novo porque o barro ainda estava molhado. Agora, já no capítulo 19, a botija quebrou e aí o profeta diz assim, não adianta mexer, que agora não tem mais conserto, o barro já está seco. Ou seja, esta era a realidade do povo de Israel. Se eles não se arrependessem, o barro estaria seco e não haveria mais nenhum recurso. Então, esse tipo de mensagem incomodou. Incomodou tanto que ele teve um ministério de muito sofrimento. Foram 40 anos de ministério e um ministério de lágrimas. Né? Ele é chamado de profeta das lágrimas, porque ele teve que chorar muito. Há momentos que ele entra em depressão, ele entra em tristeza, porque foi muito pesado. E ele sofreu ataque dos principais segmentos de Jerusalém, dos sacerdotes, dos profetas e dos reis. Dos sacerdotes como? A Bíblia nos diz, no capítulo 11 de Jeremias, a partir do versículo 18, que houve uma conspiração para matá-lo, para matar o profeta Jeremias. E essa conspiração era dos moradores da cidade de Anatote. O que é a cidade de Anatote? Era uma cidade, na verdade, era uma província de sacerdotes. Era ali que os sacerdotes moravam. E o Jeremias também morava lá. Jeremias também é da cidade de Anatote, porque o seu pai era um sacerdote. Então, o Jeremias estava crescendo, estudando a lei, estudando todas as práticas cerimoniais, porque ele haveria de se tornar futuramente um sacerdote. Só que antes que ele se tornasse um sacerdote, Deus chama ele para ser profeta. E como profeta, ele se levanta profetizando que a religiosidade estava corrompida. Ele começa a dizer que o trabalho dos sacerdotes estava totalmente corrompido. Então, os sacerdotes se revoltam contra ele. E lá no capítulo 11, nós vemos, a partir do versículo 18, que houve uma conspiração. Eles tramaram, os próprios moradores de Anatote, que eram os sacerdotes, tramaram para tirar a vida de Jeremias. E Jeremias foi avisado por Deus e escapou desse trama, desse laço que armaram para tirar a vida dele. Então, os próprios sacerdotes tentaram tirar a vida de Jeremias. Mas não foi só os sacerdotes. Teve também um ataque muito forte por parte dos profetas. Os profetas também armaram contra ele, os profetas se levantaram contra ele. A Bíblia nos diz, no capítulo 20 de Jeremias, que havia um profeta chamado Passur, que feriu a Jeremias e colocou Jeremias no cepo. Amarrou Jeremias num cepo lá e deixou Jeremias lá e provavelmente foi açoitado. Um falso profeta. Por quê, irmãos? Porque o falso profeta, ele profetizava da seguinte maneira, ele dizia assim, olha, não vão na conversa de Jeremias. Jeremias está errado. Aqui é Jerusalém. Aqui é a cidade do grande rei, aqui é a cidade de Deus. Vocês acham que Deus vai permitir que a Babilônia entre aqui e destrua a nossa terra? Não, Jeremias está caducando. Na verdade, Jeremias está traindo o seu povo. Então, com essa palavra, ele levava as pessoas a não crer no que Jeremias estava profetizando. E não foi só esse Passur, houve um outro profeta também, um falso profeta, chamado Ananias, que ele profetizava paz, profetizava que não haveria guerra. Irmãos, imagine se fosse nossos dias. E acontece até hoje, não é mesmo, André? Acontece se alguém chegar a levantar e dizer, Deus trará juízo sobre o Brasil está vivendo no pecado, olha o carnaval, eu vim
do bairro onde eu moro até chegar aqui, quantos bares eu passei, bares lotados, cheios de gente dançando, e a gente fica assim, uma hora Deus vai tratar com esse negócio, uma hora Deus vai tratar juízo. E esse tipo de mensagem, por mais que seja verdade, não atrai muito, não chama muito atenção, não dá muito ibope, mas se vem alguém pregar e profetizar, venham aqui porque, olha, eu vou dar dente de ouro, e a minha oração é tão poderosa que vocês vão sair daqui com a chave do carro na mão, vocês vão ser abençoados, Deus vai abençoar. Enfim, se pregar só bênção, mas isso dá resultado, isso dá agenda, isso dá, todo mundo quer ouvir, porque todo mundo prefere ouvir aquela palavra que amassageia o ego, aquela palavra que traz conforto, não é verdade? Mas o Jeremias, ele não tinha uma palavra assim que atraía, não. A mensagem dele era dura, uma mensagem que confrontava. E as pessoas ficavam mais para o lado dos profetas que profetizavam paz. Agora, é interessante que não foi só os sacerdotes que perseguiram Jeremias, não foi só os falsos profetas, teve também perseguição por parte dos reis. Os reis também perseguiram Jeremias, até porque Jeremias, com a sua mensagem, levava as pessoas a perder a esperança de entrar em combate, em guerra contra a Babilônia. Jeremias fala assim, não adianta nem pegar em armas, já está decretado, Deus vai trazer juízo. E os reis ficavam incomodados. E o que fizeram com Jeremias? Você conhece a história. O Zedequias, o rei, prendeu Jeremias para impedi-lo de pregar. Lá no capítulo 32. Todos nós guardamos no coração, né, aquele versículo do Jeremias 33:3. O que diz lá? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pois bem, aquela profecia, ele falou na prisão. Ele estava preso quando proferiu esse texto tão lindo que nós amamos. Mas Jeremias também foi açoitado, foi lançado num calabouço, está no capítulo 37, pelos reis. Os reis mandaram açoitar ele e jogar ele numa masmorra, numa prisão lá, deixar ele morrer naquela situação. No capítulo 38, a Bíblia diz que o rei, melhor, no capítulo 36, o rei cortou o rolo que ele havia, das suas profecias, havia um ajudante de Jeremias, né, chamado Baruque, que escrevia as profecias de Jeremias, e pegou as profecias e levou para o rei. O rei, em vez de ler e se humilhar, o que o rei fez? O rei rasgou, picou, cortou o rolo e jogou no fogo, em desprezo a mensagem que Jeremias pregava. Então, Jeremias sofreu perseguição dos sacerdotes, dos falsos profetas, dos reis. Tudo isso era muito doloroso. Mas o que mais doía o coração de Jeremias era que o povo, a população de Israel, não aceitou e não foi tocada, não recebeu, não obedeceu, não se convenceu com a mensagem pregada por Jeremias. Eles não deram vida. É interessante que mais ou menos 100 anos antes, o profeta Isaías também está passando por uma situação parecida, só que Isaías prega, o rei se converte, a nação se humilha e Deus dá livramento contra o império da Síria. Deus dá vitória para Israel. Agora, 100 anos depois, está Jeremias tentando fazer a mesma coisa, mas não dá resultado. O povo não se humilha, o povo não se arrepende, o povo prefere dar ouvido às palavras dos falsos profetas. O povo prefere seguir os pecados que já estavam sendo praticados e continuar neles, sem dar crédito às mensagens de repreensão de Jeremias. Não havia arrependimento. E tudo isso foi tão chocante, tão triste para Jeremias, que só quem é pastor, só quem é líder, só quem tenta levar as pessoas perto de Deus e não consegue, sabe como isso é frustrante. E Jeremias entrou numa crise tão grande, que eu gostaria que você prestasse atenção. Estamos voltando para o capítulo 20 agora de Jeremias. No versículo de número 7, ele chega a ponto de dizer assim: Deus me iludiu. Iludiu e iludido fiquei. O que Jeremias está querendo dizer? Ele está dizendo, olha, eu
acreditei que Deus faria, eu acreditei na chamada, mas não aconteceu nada daquilo que eu pensava. E eu estou iludido, Deus me iludiu. Veja a que ponto chega o profeta Jeremias. Mas ele continua. No versículo 8, ele diz que ele sente que não tem resultado a sua pregação. A sua mensagem parece que não produz o efeito que ele gostaria que produzisse. No versículo 9, ele está dizendo que deseja parar de pregar. Não me lembrarei dele, não falarei mais do seu nome, não vou pregar mais, eu vou parar. Eu não sei se você que está aqui me ouvindo já chegou a experimentar uma crise tão grande como essa, de frustração, de tristeza. Você que tem uma chamada de Deus, você que prega, você que canta, você que sente a necessidade da obra, em algum momento de liderança, em algum momento você pensa, meu Deus, eu acho que eu não fui chamado para isso. Meu Deus, eu acho que isso não é para mim. Meu Deus, eu acho que não estou sendo útil no ministério, não está tendo resultado. Eu visito, eu prego, eu oro, mas parece que está cada vez a situação pior. E nós carregamos um fardo, nós carregamos um peso no ministério. Jeremias estava disposto a desistir do ministério, estava disposto a parar com tudo. E quem sabe nesta noite, enquanto estou pregando aqui, alguém saiu de casa com esse pensamento, dizendo, olha, eu vou esperar passar esse congresso do ciclo de oração, da mocidade, eu vou entregar, eu não aguento mais. Eu vou entregar a igreja, eu vou entregar o cargo, eu vou parar. Ou quem sabe até alguém entrou aqui nesta noite dizendo, eu vou parar de orar pela minha família, eu vou desistir, não está tendo resultado. Eu estou lutando, batalhando, mas nada acontece. Quem sabe você entrou aqui pensando nisso, pensando até mesmo em desistir dessa caminhada de fé, porque você não tem visto o resultado na tua vida e no teu ministério. Mas se você entrou aqui com esse pensamento, sabe que esse culto foi marcado para você. Esse culto foi marcado por causa da sua vida. Esse culto foi agendado por Deus, porque Deus tinha um particular contigo nesta noite, para falar ao teu coração. Ei, até mesmo o profeta Jeremias pensou em parar. Eu confesso, muitas vezes, já também pensei em parar, em desistir desta caminhada, mas Deus, quando chama, Ele não chama errado, Ele nunca erra no seu chamado. Se Ele chama, Ele está sempre te acompanhando com os seus olhos. Ele dará força para você continuar até o fim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jeremias pensou até mesmo em parar a sua caminhada. Mas Jeremias estava tão arrasado que no versículo 14, ele desejou até mesmo não ter nascido. Ele desejou até mesmo não ter nascido. Ele está dizendo que era melhor que ele tivesse, a mãe dele tivesse sofrido um aborto, do que ele ter nascido. Irmão, estava difícil a situação de Jeremias. Ele desejou até mesmo não ter vindo ao mundo. Ele chega ao ponto de dizer assim, olha, que aquele homem que deu notícia para o meu pai, dizendo, olha, nasceu um filho, que esse homem seja amaldiçoado, não devia nem ter falado nada. Olha a angústia, olha a depressão que estava passando o profeta Jeremias. No versículo 17, ele desejou então ter sido abortado. No versículo 18, ele diz assim, ele começa a se perguntar por que eu nasci? Por que eu tenho que ver tudo isso? Eu não sei se você já passou por isso, mas há momentos da nossa vida que a gente se questiona por que eu vim a este mundo? O que eu estou fazendo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que para mim é mais difícil as coisas? Parece que para os outros é tão mais fácil. Para mim parece que é tudo complicado, tudo mais difícil. Parece que sempre a mim, qualquer bênção tem que ralar mais, orar mais, chorar mais. A gente abençoa a vida do irmão, o irmão sai abençoado e vem contar a bênção para a gente, mas a nós mesmos parece que continuamos na prova,
continuamos na luta, continuamos sofrendo. Jeremias estava vivendo isso. E aí eu começo a ver esses textos, eu até pulei aqui o versículo 10, que ele sentia o ódio das pessoas, parece que as pessoas olhavam com ele desejando o seu mal, parece que a presença dele incomodava, parece que as pessoas olhavam com ele com desprezo. Imagine Jeremias passando e as pessoas olhando, coitado desse aí. E quem sabe isso também seja uma experiência que você tenha passado e você tenha vivido, em que você passa por momentos em que parece que as pessoas olham para você com desprezo, como dizendo, isso aí não vai dar nada, isso aí nunca vai ser nada, nasceu para sofrer, coitado. Parece que é essa sensação que nós temos, essa sensação que nós vivemos. E ao olhar para essas passagens, e não é só no capítulo 20, ele fala disso no capítulo 12. Ele fala disso em outras, no capítulo 15. Em outras passagens, ele relata essa dor que ele atravessava na sua alma. E a gente começa a pensar, meu Deus, por que o Senhor permitiu que essas referências, que essas passagens entrassem no cânon bíblico, entrassem na Bíblia? Poderia ter pulado isso. Isso poderia ter deixado no particular de Jeremias, não devia ter entrado na Bíblia isso. Parece estranho um profeta de Deus, um homem de Deus, cheio de Deus, desejar a morte, desejar não ter nascido, desejar ter sido abortado. Isso não deveria estar na Bíblia. Isso não deveria ter entrado no cânon bíblico. A gente pensa, aí Deus fala ao nosso coração, sabe por quê? Que eu deixei que Jeremias escrevesse isso e abrisse o coração, para vocês entenderem que Jeremias era homem como eu e você, irmão. Jeremias tinha os mesmos sentimentos, as mesmas paixões. Jeremias também sofria calado, Jeremias também gemia, Jeremias também padecia, Jeremias também era aprovado, Jeremias também sentia dor na sua alma. Ei, isso ficou registrado para Deus mostrar para mim, para você, que se você está passando por isso, você não está sozinho. Jeremias já passou por isso, outros homens de Deus no passado já enfrentaram isso também, já se sentiram sozinhos, já se sentiram machucados, já se sentiram traídos, já se sentiram ignorados, já se sentiram rejeitados. Se você está passando por isso, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, se Jeremias venceu, você vai vencer também. Se Jeremias conseguiu, você vai conseguir também. Se Jeremias foi até o fim, você vai até o fim também. Se Jeremias é um herói da fé, você será herói também. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Isso ficou registrado para que nós entendêssemos que quando tudo parece perdido, quando tudo parece que vai acabar, parece que não tem mais saída, não tem mais jeito, quando parece que é melhor a gente abandonar e sair, a gente se sente envergonhado, a gente tem vergonha da gente mesmo. A gente passa por situações tão humilhantes que nós temos vergonha, dá vontade de enfiar a cabeça num buraco de vergonha, de constrangimento pelas situações que nós atravessamos, mesmo sendo pastor, mesmo sendo presbítero, evangelista, líderes, mesmo nós tendo uma experiência de fé, muitas vezes somos constrangidos, somos humilhados, sofremos afronta, sofremos humilhação, sofremos desprezo, e Deus permite tudo isso, e Deus fica em silêncio. Deus permite nós passarmos por tudo isso, e muitas vezes sermos humilhados, e Deus não interfere. Sabe por quê? Ele está de longe olhando e dizendo, vamos ver até onde ele aguenta, vamos ver até onde ele suporta. Sabe por quê, irmão? Para
para Deus te usar com coisas grandes, Ele tem que te experimentar primeiro, Ele tem que te provar primeiro para ver se você suporta, porque Deus não chama covarde, Deus não chama quem não suporta, Deus só pode contar com aquele que aguenta, que suporta, que vai até o fim, mesmo chorando, mesmo gemendo, não desiste, mas caminha, mesmo se arrastando, mesmo gemendo, vai até o fim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E se você está aqui nesta noite e eu está ouvindo essa palavra e está dizendo, pastor, eu estou indo para a igreja arrastado, o senhor não sabe o que eu estou passando lá em casa, o senhor não sabe o que eu estou sofrendo no ministério, o senhor não sabe o que eu estou sofrendo às vezes dentro da igreja, o senhor não sabe o que eu estou sofrendo no meu trabalho, está difícil, não está fácil, eu não consigo dar glória a Deus, não é porque eu sou crente gelado, é porque está doendo a minha alma, está sofrendo lá dentro, está pesado. Ei, deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, se você conseguiu sair de casa e sentar nesse banco com uma almofada, se você conseguiu chegar aqui, é porque Deus ainda conta com você. O Espírito Santo foi quem te trouxe aqui para te ajudar, para te levantar. Você não ficará prostrado. Hoje o Senhor te renova as forças. Bendito seja o nome de Jesus. Rabacarabachuramandarabahas. E é interessante que no meio de toda essa depressão que Jeremias está atravessando, no meio de toda essa angústia que Jeremias está vivendo, Jeremias consegue citar para nós 3 versículos que nós lemos aqui na leitura oficial, que mostra que mesmo no meio da dor, há um momento que ele olha para cima e fala, não, eu sei que o Senhor está olhando para mim. Há um momento que ele chora, mas há um momento que ele olha para cima e fala, não, eu sei que o Senhor está ainda contando comigo. Eu sei que o Senhor ainda está olhando para mim. Parece que Jeremias vive esses altos e baixos. Sabe aquele momento que você vem num culto como esse e você sai assim, radiante, dizendo, Deus falou comigo hoje. Mas aí no outro dia você está triste de novo, está abatido. Há esses altos e baixos, Jeremias vivia isso. Há momentos que ele olha para cima e enxerga Deus, mas há momentos que ele olha para a situação e ele fica deprimido. Há momentos que ele tem fé, mas há momentos que ele tem medo. Há momentos que ele crê, mas há momentos que ele duvida. E se você está vivendo isso, não fique assustado. Não é porque você é um mau crente, não. Jeremias passou por isso. E se Jeremias venceu, eu volto a dizer, se Jeremias vencer, você vai vencer. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. E o que é que Jeremias vê? O que Jeremias consegue enxergar em meio a essa calamidade? 3 coisas que Jeremias se lembra no meio da dor. Primeiro, ele se lembra que o Senhor está com ele. No versículo 11 que lemos na leitura inicial, ele diz, mas o Senhor está comigo. Ou seja, está doendo, está sangrando. Mas quando ele olha para cima, ele diz, eu sei que o Senhor ainda está comigo. Eu vim nesta noite para dizer para você, olha, ao teu redor pode estar tudo destruído, tudo desmoronando, mas eu estou dizendo para você, não se esqueça, Deus ainda está com você, Deus ainda está com você, Deus ainda está com você. Se você está entendendo o que eu estou pregando, levante a sua mão e dê melhor glória para Jesus. Creia, Deus ainda está com você. Pode todos te abandonarem, todos te perseguirem, pode ser que façam calúnia com você, pode ser que virem as costas para você, pode ser que os melhores amigos, pode ser que os melhores companheiros de jornada em algum momento virem as costas para você e te despreze, pode ser que em momento você mande uma mensagem para aquele amigo chegado, ele vai visualizar e não vai nem responder, pode ser que você vai esperar que alguém mande uma mensagem para você e ninguém vai mandar, não haverá ligação para você, pode ser que você se sinta num deserto mesmo, rodeado de uma multidão de pessoas, mas você se sinta sozinho, mas quando você se sentir assim, lembra-se, todo mundo pode te desamparar, mas o Senhor não.
Pode uma mãe e o pai me desamparar, mas o Senhor não desampara, o Senhor não deixa. Hebreus capítulo 13, versículo 5 disse, porque Deus mesmo disse, não o deixarei e não o abandonarei. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta noite, receba essa palavra. Não o deixarei e não o abandonarei, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. O salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus, o Senhor está contigo. Em Mateus capítulo 28, versículo 20 diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Não tenha medo de passar perto do cemitério. Não tenha medo de gato preto, de vela acesa na esquina. Não tenha medo de maldição de homem. O importante é que o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Glória a Deus. Se você crê que o Senhor está contigo, desenferruje essa garganta agora e dê o melhor glória para Jesus. Se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, diga aleluia. Se você é batizado, fale em mistério com Deus, porque o Senhor está contigo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ei. Mas no meio dessa dor, ele enxerga primeiro que o Senhor está com ele. Mas também ele consegue lembrar que o Senhor conhece o coração dele. E isso está no versículo de número 12. Ele começa a dizer que o Senhor conhece o que está dentro da alma dele, no coração dele. Ele tinha consciência de que ele profetizava, não era por vontade própria. Ele profetizava não é porque ele era oferecido, ele sabia que estava cumprindo uma missão diante de Deus. E ele fazia com a maior sinceridade possível. Então não importava o que as pessoas dissessem, não importava a calúnia, a difamação, a reprovação. O importante é que ele estava fazendo o que Deus pediu, e Deus conhecia o coração dele. Deus sabe o que se passa no coração de Jeremias, e essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta noite. O importante não é se a irmã que está do teu lado sabe, o importante não é se o teu marido ou a tua esposa sabe, o importante não é se o teu patrão ou a tua patroa sabe, o importante não é se o fofoqueiro, se o caluniador sabe ou não sabe. O importante é que Deus sabe o que está dentro do teu coração. Deus sabe o que está dentro da sua alma. Deus conhece o teu coração. Deus conhece as tuas lágrimas. Deus conhece as tuas preocupações. Deus conhece a tua tristeza. Deus conhece as tuas injustiças. Deus conhece o que você tem sofrido. Deus sabe o que você tem dito para Ele na madrugada, sozinho, todo mundo dormindo. Deus sabe, Deus está vendo. Deus conhece você. Deus conhece o teu assentar. Deus conhece o teu levantar. Deus sabe tudo a teu respeito. Deus conhece o teu passado. Você era um embrião e Ele já te conhecia. Mas Ele sabe o teu futuro. Os teus dias nem aconteceram, mas Ele já conhece os teus dias, diz o Salmo 139. Deus conhece tanto você, que nem você sabe quantos fios de cabelo na tua cabeça, mas Ele sabe quantos fios de cabelo na sua cabeça. Ele sabe tudo a teu respeito. Ele conhece o teu coração. Ele sabe a tua sinceridade. Então fica tranquilo, fica alegre, porque o Senhor te conhece. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, Jeremias, levanta a cabeça, Jeremias, deixa essa depressão. O importante é que Deus te conhece, Jeremias. Deus sabe o que você está fazendo, glória a Deus. Oh, Deus tem visto as tuas lágrimas. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui que chegou hoje arrasado nesse culto, pensando em parar com tudo, dizendo que ninguém está vendo o que você tem feito. Fica tranquilo, aquele que criou esse universo conhece as suas obras e sabe o que você tem feito.
está sendo registrado no livro das obras. Há um memorial diante de Deus. O livro das obras está diante dele. E tudo que você tem feito está sendo registrado. Aqui pode ser que passe batido. Aqui pode ser que alguém não lembre, não mencione, não registre, não vai sair no Facebook, nem no Instagram, mas está diante de Deus. Por isso levante a sua mão e adore, porque Deus está vendo as tuas obras e o teu coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, e versículo 19 diz: todavia o firme fundamento de Deus permanece. O Senhor conhece os que são seus. Você pode glorificar a Deus por isso? O Senhor conhece você. Você é conhecido de Deus. Você é conhecido de Deus. Pode ser que o presidente Lula não te conheça, e é bom que não conheça. Pode ser que o governador do Paraná não te conheça. Pode ser que você não seja conhecido nem mesmo de alguns parentes importantes da sua família. Mas fica tranquilo, o importante é que Deus te conhece. Deus te conhece. Glória a Jesus, glória a Jesus. Para terminar, a terceira coisa que Jeremias se lembra em meio a essa tristeza que ele estava vivendo, ele se lembra que Deus é o Deus que concede livramento. No versículo 13, ele fala que o Senhor, ele louva o Senhor, eu sei que o Senhor vai me livrar. O Senhor me dará livramento. Ou seja, por mais difícil que estiver a situação, Jeremias não ia perecer na mão dos inimigos. Veja bem, jogaram na cisterna, deixaram ele lá. Se não fosse um eunuco ter piedade de Jeremias e lançar uns trapos velhos para tirar ele lá, ele tinha morrido lá embaixo. Lançaram ele no calabouço, açoitaram ele, deram bufetadas nele, desprezaram ele, humilharam Jeremias. Mas quando perguntavam para Jeremias, e daí Jeremias, o que o senhor está falando? Só para ver se Jeremias mudava a profecia. Porque tem uns profetas que começam pregando a palavra, daqui a pouco vem a prova, ele já muda o discurso. Com medo de perder algum privilégio, já muda a mensagem. Jeremias não. Jeremias mantinha a postura. Um dia aconteceu de ele ficar preso vários dias. Quando tiraram, Zedequias foi lá e chamou Jeremias no particular, para que os outros não ouvissem. Falou: e aí, Jeremias, tem uma palavra de Deus aí? Quem sabe Jeremias se desse uma aliviada para ver se melhorava o discurso. Jeremias falou: olha, o que Deus falou está falado, meu amigo. O juízo de Deus virá sobre essa terra. Não tinha o que parasse o profeta Jeremias, não tinha calabouço, não tinha açoite, não tinha nada, nada, nada. E Deus vai protegendo Jeremias. Sabe o que acontece? Aí começa a vir a Babilônia chega arrasando tudo, destrói os muros da cidade, invadem a cidade, está com fogo no templo, destrói todos, levam os povos cativos para a Babilônia. Milhares são levados cativos para a Babilônia, embora forem em diversas fases, em 2 fases. Mas o povo é levado para a Babilônia. E o Jeremias? O que acontece com o Jeremias? O rei Nabucodonosor manda uma mensagem para assim: nem toque nesse homem. Deixe ele quietinho. Até falem assim: se ele quiser vir para a Babilônia, traz que nós cuida dele. Mas esse homem é de Deus, deixa ele lá. Ninguém toca nele. Ou seja, Deus estava protegendo Jeremias. Ei, o Deus que livra Jeremias é o mesmo Deus que está pronto para te livrar. Jeremias viveu para ver as promessas cumpridas, as profecias que ninguém acreditava. Jeremias viu tudo. E lá em Lamentações,
Lamentações de Jeremias é um lamento da situação que ele viu. Aqui jaz a cidade dantes populosa, ou seja, a cidade de Jerusalém era populosa, mas agora está solitária. Ele viu tudo acontecer diante dos olhos dele, e Deus dizendo: vai vendo, Jeremias, você passou o que passou, mas eu cumpri tudo aquilo que eu mandei você falar, Jeremias. Eu não te abandonei, eu não te iludi, eu te protegi, eu cuidei de você. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que você serve. O Deus de Jeremias, o Deus que te livra. Ei, você não vai morrer antes que as promessas de Deus na sua vida se cumpra. Deus não vai permitir, desde que você ande nas promessas, porque não adianta você sair da promessa, que aí você morre mesmo. Mas se você andar nas promessas de Deus, o que Deus falou a teu respeito vai acontecer. Deus vai cuidar da tua saúde, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai te livrar de acidentes, Deus vai te livrar de bala perdida, Deus vai cuidar de tudo, mas você verá a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Se você crê, se coloque em pé adorando o nome do Senhor Jesus.